Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia, pegar sua Bíblia, abrir lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 18 ao 20. Eu peço que vocês continuem com a mesma reverência de sempre, com a mesma seriedade de sempre ao ouvir a palavra do Senhor. Então, que seja um momento de reverência para a gente, um momento em que a gente pega os nossos ouvidos e coloca os nossos ouvidos diante de Deus, forçando-os a ouvirem a palavra de Deus. Então faça isso e eu espero que vocês sejam edificados pela pregação da palavra do Senhor. Então nós vamos meditar em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 18 ao 20, que diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Meus irmãos, a gente sabe que nessa sessão Pedro começa a nos orientar acerca da forma como a gente deveria ou deve viver nesse mundo caído, né? A forma como um cristão deve se comportar nesse mundo. Então Pedro ele apelou para a santidade de Deus, né? Ou seja, sejam santos porque eu sou santo. Então a gente precisa caminhar em santidade porque Deus é santo. Depois Pedro falou da paternidade de Deus, ou seja, nós somos membros da família de Deus. Então a gente precisa também se comportar como filhos de Deus nesse mundo, mas com temor, porque Pedro disse que esse que a gente chama de pai, ele também é juiz. Então a gente precisa ter temor na nossa caminhada. A gente precisa ter reverência profunda, devoção na nossa peregrinação cristã. Mas agora a gente entra numa parte da epístola de Pedro que é uma parte comovente, porque Pedro ele não vai apelar para a santidade de Deus, como ele já fez. Ele não vai apelar para a paternidade de Deus, ele não vai apelar para o fato de Deus ser juiz. Mas agora é uma parte comovente, porque Pedro ele vai nos exortar a viver uma vida cristã, uma vida piedosa, usando o argumento do precioso sangue de Cristo. Então, ele vai argumentar que a gente precisa se comportar dignamente nesse mundo, porque Cristo derramou o seu precioso sangue em nosso favor. Então é por isso que é uma parte comovente. É hora da gente olhar para essa pintura, é hora da gente olhar para essa parte linda das Escrituras, essa parte linda da fala de Pedro e refletir, né? Olhar para isso e pensar. Agora ele usou o argumento da preciosidade do sangue de Cristo, né? Do amor de Deus pendurado na cruz por mim. Então, como eu posso viver? O que eu posso fazer depois dele ter feito um ato tão grande por mim? Então a gente responde o amor com o amor. Se ele entregou a vida dele por mim, eu preciso entregar a minha vida para ele. Então a maneira que a gente vive, a maneira como a gente vai viver nesse mundo caído, deve ser regida pelo derramar do sangue de Cristo na cruz. Ou seja, deve ser regida também pelo amor de Deus. Entende? Deve ser regida também pelo fato de Deus ter nos amado de uma forma infinita. Nos amado com amor eterno. Então repara, a gente vive de forma santa porque Deus é santo, depois ele apresenta a paternidade de Deus. A gente anda em temor porque Deus é juiz, mas agora ele vai argumentar que a gente precisa andar de forma digna, porque Deus nos amou. Porque Deus enviou o seu Filho em nosso favor. E ele derramou o sangue dele todo precioso por mim e por você. Né? O Deus que sangra. Deus sangrou em nosso favor. O Deus homem, né? Sangrou em nosso favor. Então a gente começa aqui a nossa meditação analisando já o verso 18.
né? Ou seja, a gente precisa andar em temor, e entra o verso 18. Pois, ou seja, por que a gente precisa andar em temor? Por que a gente precisa ter uma vida reta? Ele diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Nós sabemos que os escravos, eles eram libertos, né, às vezes por alto custo, né? E esse custo se dava por prata, por ouro. Então os escravos, eles eram redimidos, eles eram comprados por prata, ouro, e são coisas valiosas aqui nesse mundo para a gente. Então Pedro vai dizer que a gente sabe, ou seja, os cristãos sabem que não foi por ouro ou prata que Cristo nos redimiu. A gente sabe disso. E nos redimiu do quê? Nos redimiu de uma forma vazia de viver. Não foi por ouro ou prata, né? Ouro ou prata não poderia me comprar, não poderia te comprar. Porque somente algo muito precioso, somente algo muito grandioso poderia ter efeito nessa compra. Poderia ter efeito nesse pagamento de dívida. Alguém pagou uma grande dívida para que eu pudesse ter acesso a Deus novamente, para que você pudesse ter acesso a Deus. Alguém pagou uma grande dívida. E o que Pedro está dizendo aqui é que essa dívida não foi paga com ouro. Não tem como chegar e dizer ouro foi apresentado ou prata foi apresentado para pagar o preço do pecado de vocês. Não tem como. Dinheiro, ouro, prata não pode pagar pelos nossos pecados. Então Pedro está dizendo que a gente sabe que não foi por isso, por meios naturais, né, por dinheiro, que nós fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver, que herdamos dos nossos antepassados. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque Pedro, eu quero usar uma linguagem aqui bem forte. Pedro, de alguma forma, ele usa uma linguagem forte mesmo para chocar, né? Então a linguagem que eu quero usar aqui é que Pedro, ele de alguma forma esculacha a forma como os ímpios vivem, né? Então de alguma forma ele esculacha a forma como os ímpios vivem, né? Porque ele chama essa maneira de viver de vazia, de vã, não é? Os ímpios não enxergam isso. Os ímpios não enxergam isso. Mas Pedro está dizendo que os cristãos sabem. Eles sabem que não foi por ouro ou prata que eles foram redimidos da forma vazia ou da maneira vazia de viver que foi herdada pelos antepassados deles. Dos nossos antepassados, né? Então, primeiro aqui eu quero dizer que a gente não passou a ser pecador com o tempo. A gente nasceu pecador, né? Então a gente saiu dos nossos antepassados já em pecados, né? Ou em pecado. A teologia cristã, a ortodoxia cristã ensina isso, né? Apesar de terem teólogos que vão divergir, vão dizer que não, mas a ortodoxia cristã vai ensinar isso. A gente tem base nas escrituras também para isso, né? Em pecado eu fui concebido pela minha mãe, como disse Davi, né? Em pecado a minha mãe me concebeu. Então a gente sabe que a gente já nasceu em pecado e a gente herdou isso dos nossos antepassados. Pedro está ensinando isso. Mas voltando aqui para o ponto, Pedro chama essa forma de forma vazia de viver, de uma forma vã de viver. E os ímpios não sabem disso. Repetindo, eu estava vendo um homem, um ateu, que ele tá lançando uma série sobre felicidade, né? Ele não crê em Deus, ele não vive para Deus, ele vive para si mesmo, por algum propósito, não sei qual o propósito que ele tem de viver, mas ele lançou uma série sobre felicidade e eu ouvi que ele disse que ele encontrou a felicidade, mais ou menos assim, ele conseguiu encontrar a felicidade, mas ele não tem Deus, ele é sem Deus, literalmente sem Deus. Ele mesmo se diz ateu e está lançando um curso ou uma série, né, sobre felicidade. Só que Pedro aqui ele vai enfrentar essa cosmovisão.
Ele vai chamar essa maneira de viver de vazia, né? Não é uma forma feliz de viver, não é uma forma alegre de se viver. É uma forma vazia, é uma forma sem propósito, é correr atrás do vento, é uma maneira vã de viver. Isso é vão, essa vida é totalmente vã sem Deus. Então aqui eu fico pensando, porque de alguma maneira esses homens, eles têm alegria. Né? De alguma maneira eles têm felicidade. Eu fiquei pensando um pouco, né? Como pode ser isso, né? Eles não têm Deus, então como eles podem ser felizes? De alguma forma, ou achar que são felizes, né? Então eu pensei aqui, é como se eles tivessem... Eu pensei aqui porque uma vez eu comprei uma barra de cereal para comer, aquilo é muito bom, é uma delícia, né? Não diet, uma barra de cereal normal, não diet. E é uma delícia. E eu lembro que eu peguei aquela barra de cereal e normalmente eu como as coisas assim sem pensar, né? Eu abro e ponho tudo na boca, de uma vez na boca. Não é a gula, porque era só uma barra. Então, só que antes de fazer isso, dessa vez eu abri a barra olhando, né, pro cereal, aquela barrinha gostosa. E quando eu abri, eu vi um monte de bicho, de tapuru. Eu falei, nossa, eu comprei isso. Né? Como é que pode? Isso aqui tá tomado de bicho, né? Aqueles bichos, tapuru, aqueles bichos brancos, né? Que a gente encontra no lixo. E eu falei, já pensou se eu como isso sem olhar? Eu ia enfiar o cereal todo na minha boca. Eu ia mastigar e depois eu ia olhar aquele bicho andando na embalagem, andando no papel. E tarde demais. Já ia estar na minha boca, aquela coisa impura, aquela podridão. E eu fiquei pensando, né? Por que esses homens, eles não têm Deus? E eles insistem em dizer que são felizes. E até podem ser alegres, né? Encontrar uma forma na vida de serem alegres, né? Eu ainda prefiro aqueles que não têm Deus e são honestos, né? Que dizem assim, não há felicidade, não há propósito, a vida é assim mesmo. Esses são mais honestos, né? Agora tem outros não, que querem enfrentar de alguma forma a verdade e insistirem que é possível ser feliz no mundo, mesmo no mundo sem Deus, né? Então eu fiquei pensando, né? E através disso eu comecei a ter a imaginação. E então eu tive uma ilustração aqui. É como se eles tivessem, de alguma forma, igual, né, o cereal que eu comi. Só que sem a atenção que eu tive. Né? Eu percebi que estava cheio de tapuru e não comi mais aquilo ali. Aquilo ali seria uma satisfação para mim. Entenda onde eu quero chegar. Eu espero estar sendo claro aqui, eu espero de verdade. Se eu comesse aquela barra de cereal sem prestar atenção nela, seria prazeroso para mim. Eu nem sentiria que tinha tapuru na minha boca. Eu ia engolir aquilo ali, ia sentir um gosto maravilhoso, ia ter alegria daquilo ali. Então, eu acho que vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Seria um ato prazeroso para mim, porque eu gosto muito dessa barra de cereal. E então jogaria a embalagem sem olhar a embalagem. Não viria nem o tapuru na embalagem. Eu ficaria feliz, comi uma barra de cereal ótima e eu não saberia que eu tinha engolido bicho. Entenderam agora? Então quando eles dizem que encontraram a felicidade, eles dão um curso sobre felicidade, ou seja, é possível ser feliz sem precisar de Deus, né? Porque Deus é uma forma que os religiosos encontraram de caminhar feliz nesse mundo. Né? Então eles vão dar esses cursos, vão falar sobre felicidade. É possível ter alegria sem Deus. E eu tenho pensado que talvez eles tenham comido a embalagem cheia de tapuru, cheia de verme, sem olhar para ela, sem pensar nela, enfiando tudo na boca, engolindo e sem olhar para a embalagem, e então dizer, foi muito deliciosa essa barra de cereal que eu comi. E sem ter tido a visão plena e clara de reparar aqueles tapurus ali. É como se eles estivessem comendo ali um pudim, olhando para a televisão e não olhando para o pudim, e esse pudim também estando cheio de vermes. Então essa é a maneira como eles vivem a vida. Eles dizem que é prazerosa, mas eles não estão reparando na podridão que é a vida sem Deus. A vida sem Deus é como se fosse a barra de cereal que eu comi, ou o pudim que a gente come,
que a gente come não, ou pudim que é comido cheio de verme, mas que não é observado, ele só é comido. Então a vida sem Deus é como se fosse isso, né? Você não observa, você não repara que ela não tem sentido sem o Criador, que nada disso faz sentido sem Deus. Como um santo já disse no passado, né? Que dentro de nós há um vazio, que só Deus pode preencher esse vazio. Então é preciso muita honestidade, é preciso muita sinceridade, é preciso de visão aberta para compreender que esse mundo não faz sentido sem Deus. Como Pedro disse, ele nos redimiu dessa forma vazia de viver. Não tem sentido. Deus nos tirou desse mundo pecaminoso e nos levou para o seu reino eterno. Então, isso aqui é importante a gente reparar, porque Pedro ele vai peitar uma sociedade sem Deus. Ele vai dizer de maneira clara: vocês foram redimidos não por ouro ou prata, de uma forma vazia de viver. Ele enfrenta, ele usa uma linguagem forte. Ele de fato esculacha o mundo aqui. Ele esculacha os homens que insistem em viver nessa vida sem Deus. É uma maneira vazia de viver que foi transmitida por seus antepassados. Ou seja, uma vida cheia de pecado. Uma vida cheia de luxúria e tudo mais. Mais para frente Pedro vai aprofundar essa questão. E no verso 19 ele vai dizer qual foi o preço pago. Se não foi ouro, não foi prata, foi o quê? Então no verso 19 ele diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, vocês não foram comprados por ouro. Vocês sabem disso. Ele está dizendo, a igreja sabia disso. Vocês sabem disso. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aqui ele usa, mais uma vez, a figura do Antigo Testamento, onde cordeiros eram imolados para a remissão de pecados. Mas a gente sabia que bicho, animal, não pode redimir a gente dos nossos pecados, não pode nos purificar dos nossos pecados. Então, o Pedro ele volta para o Antigo Testamento, mas ele volta nos mostrando aqui que esses animais que eram mortos no Antigo Testamento era um tipo do cordeiro que estaria por vir, era um tipo do Cristo. Como João Batista mesmo revelou o Cordeiro de Deus, né? Quando ele viu Cristo, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não eram aqueles rituais do Antigo Testamento, não eram aqueles animais mortos e sacrificados no Antigo Testamento que purificavam os homens do pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que vence o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, que manda embora todo o pecado do mundo. O único que foi capaz disso, de enfrentar o pecado, de enfrentar a morte, de enfrentar o diabo, todo o principado, toda a potestade. Ele foi o Cordeiro de Deus, o Deus homem, o Nazareno, o Messias de Deus. E ele era o próprio Deus vivo ali. Ele era a verdade, a vida, o caminho. Eu inverti a ordem aqui, o caminho, a verdade e a vida. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Pedro aqui usa a figura do cordeiro, né, do cordeiro pascal do Antigo Testamento. Então ele é Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus e ele derramou o sangue dele na cruz em nosso favor. Aqui é importante fazer uma pergunta agora, né? Ele derramou o precioso sangue dele, né, para nos redimir. Então a pergunta que a gente faz aqui é: Cristo pagou o preço para quem? Como um grande teólogo chamado Sproul, né, no livro dele A Verdade da Cruz, ele trata disso, e é chamado de a teoria do resgate isso, né? Houve uma discussão, e há até hoje isso, né, sobre a teoria do resgate. Para quem Cristo pagou o preço? Então o Sproul ele vai argumentar de uma forma muito boa, de uma forma muito convincente. Porque o Sproul fala que Cristo ele é conhecido como Cristo vitorioso, né? O Cristo Victor. Ele é vitorioso, sim. A Bíblia mostra isso, a história da igreja mostra isso, que ele é vitorioso. Só que o ponto de Sproul é o seguinte, né?
muitos criam que Cristo pagou o preço pro diabo, né? Então o pensamento de Sproul então ele não é o Cristo vitorioso. Se ele pagou o preço pro diabo, né? Já que a gente estava sob o poder do maligno, né? Então ele pagou o preço pro diabo para ter a gente de volta. Então o diabo venceu. Então o Sproul diz assim, então a gente não tem um Cristo vitorioso, a gente tem um Satanás vitorioso. Porque o sequestrador, ele conseguiu o propósito do seu sequestro, que era o prêmio. Não é? Quando um sequestrador ele sequestra alguém, o que ele quer? Ele quer o dinheiro para aquilo ali. Então se alguém consegue pagar o preço que esse sequestrador pediu, o sequestrador ele conseguiu vencer, ele conseguiu ter o resultado do seu sequestro. Então ele está feliz da vida, ele conseguiu, ele foi embora, o preço foi pago. Né? Então o Sproul está dizendo que se essa teoria for verdadeira, Cristo não pode ser vitorioso. Que infelizmente ele entregou o sangue dele para o diabo, para nos resgatar. Mas o diabo com isso saiu vitorioso e não Cristo. Ele saiu com o sangue de Cristo, ele saiu com um preço tão valioso assim. Então os povos dizem, não pode ser verdade isso. Cristo não pode ter pago para o diabo nada. Ele não entregou o sangue dele para o diabo. Cristo entregou o precioso sangue dele a Deus. Os nossos pecados foram pecados contra o Criador, contra Deus. O diabo, ele é um transgressor, ele é um pecador também. Então, os nossos pecados, os pecados dos homens, foram pagos com alto preço ao Criador, a Deus Pai. Então, o Sproul diz aqui, isso sim é a doutrina verdadeira, isso sim é a doutrina bíblica, que Cristo pagou o preço, ele cravou essa dívida na cruz. Ele pagou o preço ao Pai para que eu pudesse voltar a ter comunhão com Deus. Então, essa história de que Cristo ele foi lá e pagou o preço, ele pagou ao diabo para ter a gente de volta. Gente, a pior coisa não é estar nas mãos do diabo. A pior coisa é estar debaixo da ira de Deus. A pior coisa que existe é essa. Nada no mundo é pior do que estar debaixo da ira de Deus. Sabe onde a gente pode ver isso? Sabe onde a gente pode ver a imagem terrível de estar debaixo da ira de Deus? Olhando para o próprio Cristo. O sofrimento dele no Getsemane. Como ele sofreu. Ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Antes dele sangrar na cruz, ele sangrou na alma. Então ele foi parar naquela cruz ali, a gente vê o estado dele, o estado de espírito dele. Quando ele diz, Deus meu, dono, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Deus abandona o Cristo na cruz ali, ao ponto dele clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Ele recita um salmo ali. Então a gente olha para aquilo ali, a gente repara como é terrível estar debaixo da ira de Deus, e Cristo nos mostra isso. Não é estar debaixo do poder das trevas. A pior coisa é estar diante da ira de Deus. Então ele sofreu a ira de Deus para que eu não sofresse tal ira. Para que você não sofresse tal ira. A humanidade caída, ela está diante da poderosa e implacável ira de Deus. Então é por isso que esse sangue ele é precioso demais. É por isso que Pedro está dizendo, vocês foram comprados por um precioso sangue. Me livrou da ira profunda de Deus. Cristo fez isso por mim. Cristo fez isso por você. Eu até tenho indicado o livro do Sproul, né? Às vezes a gente precisa reler alguns livros assim, não, mas eu conheço todas essas doutrinas. Gente, eu sei, mas a gente relendo coisas que a gente já leu há 10 anos atrás, né? E vendo assim, e relendo essas doutrinas e tudo mais, a gente vai vendo, nossa, que coisa bela, a gente vai relembrando, a gente consegue passar de forma simples para as pessoas. Então pegue o livro do Sproul, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse livrinho aqui, pequenininho, né? A Verdade da Cruz. É um livro pequenininho.
Mas é um livro muito bom, meus irmãos. Então, Cristo ali, ele derramou esse precioso sangue em nosso favor. E ele não pagou para o diabo, ele pagou para Deus. Ele me livrou da ira santa de Deus. O sangue dele é precioso e poderoso. E Pedro continua, né? Ele diz assim no verso 20: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Aqui a gente tem uma profundidade aqui, porque esse cordeiro, ele foi visto por Deus. Pedro, aqui na nossa Bíblia está escrito conhecido antes da criação do mundo, né? Então ele foi visto por Deus antes da criação do mundo, ou escolhido por Deus. Esse cordeiro, ele é sem mancha, ele é perfeito. A gente sabe que no Antigo Testamento o cordeiro ele tinha que ser perfeito, sem mácula. E a palavra aqui aponta que Cristo ele era perfeito por dentro também. Ele não tinha pecado algum, ele era totalmente sem mácula. Ele foi, de fato, um cordeiro perfeito apresentado a Deus. E o cordeiro no Antigo Testamento ele era escolhido, né? Porque ele precisava ser sem mácula. E o texto aqui está dizendo que ele foi escolhido, conhecido antes da criação do mundo, gente. Antes de Deus dizer haja luz, esse cordeiro já tinha sido escolhido. Então, o mundo foi criado no ambiente da redenção. O mundo foi criado já tendo o cordeiro como salvador dele. Isso é profundo demais aqui o que Pedro revela. Ele foi visto, ele foi conhecido antes da criação do mundo. Cristo não é o plano B de Deus. A gente precisa observar isso. Não é que Deus criou tudo. A gente sabe que Deus criou tudo. Ele viu que tudo era belo, tudo era bom, né? Está em Gênesis isso. Mas não é que ele criou o mundo, que ele criou os homens e diz assim, nossa, está perfeito. E daqui a pouco o homem peca e ele diz assim, o que houve? O que houve? O homem caiu, o que houve? O que eu posso fazer agora? Não foi isso que aconteceu. O que Pedro apresenta aqui é que o cordeiro que seria morto, ele foi conhecido, ele foi visto, ele foi escolhido antes da criação do mundo. Cristo é o plano B. Cristo é o plano A e não o plano B. Isso está claro aqui nas Escrituras. É claro. E ele diz, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, olha, gente, aquilo que foi conhecido antes da criação do mundo é muito longe, meus irmãos. Me perdoe aqui a minha fala ingênua, né? Muito longe. É claro que é longe. Está muito para trás isso. Ele foi conhecido antes do haja luz. Antes da criação do mundo. Antes de Gênesis 1. Ele foi conhecido. E agora Pedro vai dizer, mas revelado. Revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Chegou a hora do Cordeiro de Deus ser revelado. E como eu já disse para vocês, gente, ele entrou no nosso mundo, ele entrou no nosso tempo. E quando ele chegou, esse santo Cordeiro chegou, um mero homem que foi chamado de um maior profeta, que foi João Batista, olhou e disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Aquele, gente, que foi conhecido antes da criação do mundo, já visto por Deus antes da fundação do mundo, agora está diante de João Batista e João Batista o anuncia. Eis aí o Cordeiro de Deus, ele chegou no tempo certo. Ele foi revelado no tempo certo. E não tem como olhar para isso aqui, gente, e não lembrar da promessa que ele tem de voltar. João Batista agora não vai ter mais nada a ver com isso. Não vai ter mais ninguém dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, ele vai vir e vai rasgar os céus. Ele vai voltar de fato, ele veio, ele foi revelado. Gente, olha quanto tempo tem. Antes da criação do mundo, ele foi conhecido, escolhido por Deus. Antes da criação do mundo. Mas chegou o tempo dele se manifestar nesse mundo. Ele se manifestou, ele morreu, ele ressuscitou. E agora vai chegar o tempo em que ele vai rasgar os céus e buscar a igreja. Ele vai voltar. E o verso 20 termina aqui, dizendo que foi em favor de vocês. Né? Foi por nós. Eu queria ler aqui 1 João, capítulo 1, verso 7. Né? Olha o que diz aqui. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Foi em nosso favor, ele nos purificou de todo o pecado.
Alguns podem dizer aqui que a tradução, a melhor tradução, seja, nos purifica de cada pecado esse sangue nos purifica em nosso favor. Como um teólogo alemão já disse, né? Que Cristo não morreu apenas pelos pecados triviais, mas ele morreu também pelos grandes pecados. Esse sangue é poderoso demais. Não foi apenas pelos pecadinhos, meus irmãos, senão vocês estariam reduzindo ao sangue de Cristo a coisas pequenas somente. Não foi apenas pelos pecados triviais, mas foi também pelos grandes pecados. Como João diz, ele nos purifica de todo pecado. Foi em nosso favor, meus irmãos. E aqui eu quero encerrar dizendo a vocês que os homens caíram, né? Cristo veio por causa disso, nós pecamos contra Deus. E alguns podem perguntar, mas por que não somente perdoar? Porque Deus não apenas perdoou o homem, mas precisou de tudo isso. Meus irmãos, a gente sabe que o pecado ele destruiu o homem, né? É como se eu olhasse para o dedão do pé e visse esse dedo necrosando, ou já necrosado. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria amputar ele, né? Então não é apenas perdoar, meus irmãos. O pecado necrosou o homem, ele precisa morrer. O pecado destruiu o homem, não tem como perdoar e conviver com aquilo que está necrosado. Então Deus vai perdoar, apenas perdoar e vai conviver com o homem podre. E essa malignidade crescendo e crescendo, e Deus perdoou hoje, mas a malignidade está crescendo, o homem necrosando e destruindo tudo. Já morreu, já pecou, já morreu, o salário do pecado é a morte. Já acabou, necrosou, tem que amputar, não é perdoar. Não dá apenas para olhar para o meu dedo necrosado e dizer vou conviver com ele. Não, vai necrosar tudo, não tem mais jeito até eu morrer. Então não é apenas perdoar, meus irmãos. O homem necrosou. Ele precisa redimir o homem. Ou destruir. Ou então ele amputava. Estou usando a linguagem do dedo do pé que necrosou. Amputa o dedo, joga fora. Né? Então, ou seja, ele mata o homem, destrói todos os homens, destrói tudo, destrói a criação e acabou. Ou ele vai purificar aquilo que necrosou. Ele sabe fazer. E não é apenas perdoando. É enviando o homem para morrer. É enviando Cristo para morrer. O Deus homem. Para redimir, para purificar. Ele precisa punir o homem. Porque ele é justo. E ele puniu o homem em Cristo Jesus. Então esse sangue precioso de Cristo derramado assim, você tinha que punir o homem. Então puna em mim. É como se Cristo estivesse dizendo, puna em mim. Ele se transformou em carne. O verbo se fez carne. E recebeu a justa punição de Deus. Então depois dessa punição, houve perdão de pecado, justificação, glorificação. Então agora Deus pode olhar e ver, foi redimido, né? Foi purificado. Né? Aqueles que estão em Cristo não estão necrosados. Aqueles que estão em Cristo estão purificados de todos os pecados. Então eu queria aqui, meus irmãos, para não ficar muito longo esse vídeo, é apenas uma meditação nesses textos de Pedro. Eu queria ler aqui, um teólogo alemão citou um hino muito bonito que trata do diálogo, né, na eternidade do pai com o filho, né, do pai e filho tendo um diálogo na eternidade. Eu queria ler para vocês, é bem curtinho, né, que diz assim: vai, filho, te compadecer dos que deviam receber castigo muito tremendo. A pena é grave, é grande a dor. Tu livrarás o pecador em seu lugar morrendo. E o filho responde: sim, pai, de todo o coração. Eu quero o que tu queres. Aceito a tua decisão. Farei o que tu queres. Então eu encerro essa meditação aqui, lembrando vocês de João 3,16, que é o texto, talvez um texto mais lindo, mais belo da Escritura, talvez, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe e venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente venha crescer cada vez mais
na maravilhosa graça de Cristo, no conhecimento da verdade, para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Fica na paz do Senhor. Amém.